Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Transcendendo a Madrugada. Meu nome é Mávica, os amigos Mavi. E como primeiro vídeo, acho que nada melhor do que a gente conversar um pouquinho sobre não binariedade, sobre o que é isso, e vamos lançar algumas polêmicas também sobre o assunto, se a não binariedade é uma identidade de gênero, ou seja, está no campo da transexualidade, ou não, se ela se resume só à expressão de gênero. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre não binariedade, sobre o que é isso, direitinho, porque a gente vê bastante discussão na internet, bastante discussão nas redes sociais sobre o que é uma pessoa não binária e o que é a não binariedade. Então, para ser assim, eu vou tentar ser bem sucinta no assunto, ser bem direta. Não binariedade é simplesmente uma expressão de gênero e não uma identidade de gênero. Calma que eu vou explicar direitinho da onde que eu tiro esse pensamento. O que acontece? A gente sempre tem essa divisão de gêneros entre homem e mulher. E isso é uma divisão socialmente construída, não é uma divisão natural nossa. Ou seja, ela não tem uma função assim exatamente biológica. Ela tem uma função puramente social. E dentro desse conceito, pessoas não binárias, que nem eu, a gente não segue nem o estereótipo do que é um homem e nem o estereótipo do que é uma mulher. E eu digo isso de novo, socialmente construído. E onde que isso diferencia da transexualidade em si? Vamos analisar aí como base Lacan ou alguns outros psicanalistas que eu possa citar, como Andrew Solomon, por exemplo. Para o Lacan, a transexualidade era algo puramente biológico. Ou seja, existe aquela necessidade da mulher ou do homem trans adequar toda a sua biologia ao que é o estereótipo de homem e mulher. Já para Andrew Solomon, a transexualidade era simplesmente o ato de transcender algo, ou seja, transcender uma regra. Nesse caso, se a gente for analisar aí por esses dois psicanalistas, por esses dois autores, segundo Lacan, não, a não binariedade ela não é uma identidade de gênero e, segundo Andrew Solomon, ela pode ser considerada como transexualidade simplesmente pelo fato de a gente meio que transgredir uma regra social. E onde que eu quero chegar com esse assunto? Onde que eu quero chegar com isso? A não binariedade, até, assim, não até pouco tempo, acho que até algumas décadas, ela era vista como androginia. Ou seja, era a expressão de um gênero que fosse meio que misturado os dois, masculino e feminino. Eu, particularmente, não vejo problema algum no termo androginia. Né? A galera mais nova de agora, ela tende a relacionar a androginia ao meio artístico, o que não é real. A androginia, ela tem, assim, ela já existe já há vários séculos, né, desde os gregos, e serve para descrever uma pessoa que justamente mistura os dois sexos, né, mistura os dois gêneros. Então eu não vejo problema algum nisso. Quando alguém fala, por exemplo, que eu sou uma pessoa andrógena ou que eu sou um menino andrógeno, eu não vejo problema nenhum. Como não binário, eu acredito que a androginia ela tem muito da não binariedade. A gente só por algum motivo trocou os termos, talvez por isso, por esse fato de a androginia ser muito relacionada à cultura, ser muito relacionada ao cinema, à música e coisas do tipo, o que não é real. Então a androginia ela vai muito além disso e está muito mais relacionada também à expressão de gênero, assim como a própria não binariedade está muito mais atrelada à expressão de gênero e não à identidade de gênero em si. Então, o que dizia Lacan sobre transexualidade? Primeiro a gente vai analisar sobre a teoria do estado de espelho, em que a criança ela começa logo na sua primeira infância, em que o primeiro reflexo que ela tem de si está na própria mãe, ou seja, ela olha para a mãe e vê na mãe o reflexo dela mesma. No segundo estado de espelho, a criança já começa a se reconhecer em outras crianças. Então ela observa outras crianças, o comportamento ou o que elas fazem, e ela começa a se identificar naquelas crianças. E o terceiro estágio, que é quando a criança realmente começa a se auto-reconhecer. Ou seja, ela vê outras crianças ali brincando, fazendo as coisas dela, e começa a se reconhecer como um ser único. Ou seja, sou uma criança como as outras, mas também sou um ser único, eu sou eu mesma.
E é aí que a transexualidade surge. Ou seja, a gente basicamente pode dizer que a transexualidade já nasce com a pessoa. Já é algo que ela vai se identificar logo na primeira infância, até mesmo na idade em que ela não tem, assim, muita noção do que é uma autoidentificação, do que é o conceito de masculino e feminino. Mas mesmo assim ela já começa a se identificar com uma binariedade específica. Ou seja, começa a se identificar ou como mulher ou como homem, em específico, dentro dessa binariedade de gênero. E o porquê que eu acho, assim, que diante dessa análise, a não binariedade ela não é uma identidade de gênero como muita gente prega por aí. Porque você não consegue nascer não binária. Você não aprende um conceito de não binariedade ou de androginia logo na primeira infância. Primeiro, você precisa da construção social do homem e da mulher para depois você decidir o que você vai seguir. Ou seja, se você vai seguir como um cisgênero, como homem ou como mulher cisgênera, ou seja, seguindo todos aqueles padrões sociais, ou como um homem. Se você não tem essa distinção, não existe uma pessoa não binária. Dentro dessa discussão toda, o que dá para concluir? A não binariedade não está longe da androginia. São basicamente a mesma coisa. A não binariedade ela reflete uma expressão de gênero que seja meio que misturando ambos, o masculino e o feminino, assim como a androginia também refletia isso. Naquela época ali, há séculos ou há milhares de anos, a gente relacionava as pessoas, né, a sociedade relacionava isso ao sexo porque era a única forma de reconhecimento que eles tinham. Não tinha o conceito de expressão de gênero ainda. Então tudo era relacionado ao sexo. Hoje a gente já entende que a expressão de gênero é diferente do sexo e que a própria identidade de gênero é diferente do sexo. Então fica muito mais fácil a gente perceber que aquele conceito de séculos atrás ainda continua o mesmo, mas só mudou de nome. Então não precisa ser tão identitário. A gente vai, aqui no canal a gente vai tirar o identitarismo de lado. Não tem espaço para identitarismo. Não binaridade não é uma identidade de gênero. Uma pessoa trans ou uma mulher trans ou um homem trans pode ser uma pessoa não binária, mas isso vai surgir depois que ela consegue captar esses conceitos de gênero, do que é um homem, do que é uma mulher socialmente construído. Então qualquer um que falar para você, olha, eu sou uma pessoa de gênero não binário. Não, não é. Você é uma pessoa que expressa um gênero não binário, mas você tem o seu próprio gênero. No meu caso, muita gente, assim, me trata no feminino como se eu fosse uma mulher trans, e até chega a dizer isso mesmo, porque eu tenho um corpo mais ou menos, não tão ruim, não tão masculino, mas também não tão feminino. Ou seja, eu procuro sempre misturar um pouquinho dos dois. Eu já fiz tratamento hormonal, mas quando eu comecei a ficar muito feminina, começou a não dar certo na cabeça, e quando eu fico muito masculino também não dá certo. Tem uma certa angústia. Um psicólogo que eu passei por anos, inclusive lá nos anos 2000, quando eu tinha uns 15 anos, hoje eu tô com 36, foi nos anos 2000 mesmo, exatamente nos anos 2000, eu tinha uns 15 anos. E o psicólogo, na época, ele classificou isso como comportamento andrógeno, que era da forma como eles classificavam mesmo. Ainda não existia esse conceito de não binariedade. Então você tem pessoas trans que são pessoas não binárias, mas que escolhem isso depois. Do mesmo jeito que você tem pessoas cis que escolhem isso depois também, quando esse conceito já está formado. E aí é que entra o ponto da polêmica. Como identificar, como saber se uma pessoa é não binária ou não? Como é que a gente vai tratar essa pessoa? A gente trata um pronome específico, pronome neutro, homem, mulher, é o quê? Como que uma outra pessoa vai tratar? E antes mesmo de entrar nesse assunto, eu já vou dizer que isso só acontece, essa confusão toda, só acontece justamente porque a gente, eu vou colocar aí pessoas que se consideram não binárias, mas que são bem mais jovens, que já pegaram toda essa onda que a gente está de inclusão, de reconhecimento e tudo mais, principalmente galerinha de Twitter, de rede social. O que essa galera não entendeu ainda é que essa confusão toda é gerada simplesmente pelo fato de que a gente considera a não binaridade como uma identidade de gênero.
Ou seja, fica impossível do outro saber se a gente é não binário ou não, a não ser que a gente expresse isso. Por exemplo, no meu caso mesmo, no caso desse vídeo, né? Uma pessoa vai olhar para mim, um outro vai olhar para mim e vai pensar, ou eu sou uma travesti ou uma mulher trans, o que às vezes acontece. É raro, mas às vezes acontece. Ou que ele vai pensar que eu sou um garoto andrógeno e não tem problema nenhum nos dois. Ser considerado homem ou mulher, um homem andrógeno ou uma mulher trans, enfim. Mulher trans eu não gosto tanto, porque eu não sou uma mulher trans, eu sou uma pessoa não binária. Então, ser chamada assim de mulher trans é que eu acho uma ofensa, mas é que eu acho que não me cabe. E aí é que entra a parte da expressão de gênero. Entra toda essa polêmica. A pessoa só vai saber se você é uma pessoa não binária se ela conseguir te identificar visualmente como uma. Por isso que a não binariedade está muito mais atrelada à expressão de gênero do que a identidade de gênero. Enfim, não é. Não binaridade não é uma identidade de gênero, ela é só uma expressão de gênero. E para explicar toda essa polêmica, eu acho que a melhor forma é a pessoa sempre perguntar. Se você está em dúvida como deve tratar uma pessoa não binária, o mais fácil é perguntar. Então, chega na pessoa, se ela falar para você que ela é uma pessoa não binária, você pergunta qual o pronome que ela gosta de usar, qual a forma como ela gosta de ser tratada, enfim, tudo isso. Eu vou falar por experiência própria e pelo meu círculo social. A maioria das pessoas não binárias está cagando para pronome, seja ele masculino, feminino, enfim. No meu caso, pode ser qualquer coisa, não me chamando de filho da... Né? Nem vou falar, porque senão, já viu, né? Então qualquer um deles serve. E isso se estende para vários outros âmbitos da nossa vida social. Por exemplo, um dia me fizeram a pergunta de banheiro. Qual banheiro você usa, Nádia? Eu falei, eu uso o que está limpo. É basicamente isso. Eu não tenho que, escolher um banheiro. E aí vai tudo depender da expressão que eu tiver ali na hora. Porque tem vezes que a gente não quer simplesmente se entupir de maquiagem ou ficar com um visual mais andrógeno. Quando acontece isso, eu uso o banheiro masculino mesmo. Eu uso tudo que seja masculino, que seja mais confortável. Então, assim, não tem muito disso da gente ter essa parte, por exemplo, que uma mulher ou um homem trans tem de usar o banheiro de acordo com o seu gênero, né? Eu uso qualquer um. O que tiver limpo eu uso. Se o banheiro masculino estiver sujo, o que geralmente está demais, principalmente em balada, eu uso qualquer outro, eu uso pelo funcionário. Fazendo na rua tá ótimo. Então aí a gente entra numa parte que é assim, falta da nossa parte, de muita gente aí que se considera uma pessoa não binária, esse reconhecimento, né, de que não, a nossa expressão de gênero não é uma identidade de gênero. Ela é só uma expressão mesmo, e não tem nenhum problema nisso. Né? A gente não precisa ter toda hora essa angústia de reconhecimento. Eu vejo pessoas se dizendo não binárias, mas que na real elas são pessoas completamente binárias. Não apresentam nada de... É uma pessoa cis se dizendo não binária simplesmente porque acha que porque aquilo está na cabeça dela. Não está. A não binaridade está na nossa expressão e não na nossa cabeça. E reconhecer isso vai facilitar muito as coisas, tanto para a gente quanto para os outros que querem saber assim como a gente tem que ser tratado ou qual a forma mais respeitosa e tudo mais. Enquanto a gente não reconhecer isso, enquanto a gente não sair debaixo desse guarda-chuva da transexualidade, da letrinha T ali da sigla LGBT, essa confusão em cima da não binariedade vai continuar. Vai muita gente perguntar o que é e não vai respeitar pronome, não vai respeitar a linguagem neutra, simplesmente porque a gente está se colocando num lugar em que a gente não está realmente, a gente não está de verdade dentro da categoria da identidade de gênero. A gente está dentro da expressão de gênero. Não tem problema nenhum nisso. Isso não envolve ideologia, não envolve nada. A gente brigar por isso é puro identitarismo. E isso, de certa forma, vai beneficiar até a comunidade trans, mulheres e homens por aí, que a gente vê que passa por bastante perrengue já, né? Já passa por
aí vários casos de desrespeito e de transfobia e tudo mais. Eu acho que se a gente deixar um pouco esse identitarismo de lado e reconhecer que a não binariedade é só uma expressão de gênero, se a gente meio que voltar no tempo e começar a pensar, meu, a não binariedade é a androginia. As duas coisas são a mesma coisa. Ambos são iguais. Se a gente começar a pensar dessa forma com uma mente um pouquinho mais aberta, vai facilitar até para homens e mulheres trans que precisam de reconhecimento, que precisam de leis e que precisam de proteção, sabe? De respeito na hora de usar um banheiro, na hora de tirar os seus documentos ou participar de uma entrevista de emprego e tudo mais. Vai facilitar muito para eles, porque a gente ajuda também dessa forma a criar respeito para a comunidade trans. E, como eu disse, também evita confusão, né? A gente assume isso, eu acho que a população, assim, o povo vai começar a pensar de uma forma diferente, vai começar a entender o que é uma pessoa não binária. E muita gente não entende simplesmente porque acha que a gente está debaixo do guarda-chuvinha da transexualidade, então fica com medo de errar. Então, uma dica para você, não precisa ter medo de errar, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Pode ser tratado no gênero, eu, por exemplo, você pode me tratar no gênero que você quiser, que você bem entender, como eu disse lá antes, né? Não xingando, sendo respeitoso já tá ótimo. E eu acredito que para a maioria das pessoas que já tem um autoconhecimento sobre isso, principalmente um reconhecimento de si só, não vai ligar para teu nome também. Então, para finalizar, transexualidade, identidade de gênero, já nasce com a pessoa. Uma pessoa trans pode ser uma pessoa não binária ou pode ser uma pessoa binária, ou seja, seguir esse conceito de homem e mulher socialmente construído. Não binariedade, expressão de gênero. Ou seja, ou expressa os dois gêneros misturados, ou tenta criar uma nulidade de gênero, mas está restrita só à expressão de gênero e não à identidade. Ou seja, ninguém nasce não binário. A gente se torna não binário depois que a gente começa a aprender essa concepção, essa, como eu posso dizer, essa cultura, não é exatamente uma cultura, mas vamos colocar aí como cultura. A gente não nasce no binário, a gente aprende de acordo com o crescimento e o conhecimento que a gente pega sobre binaridade de gênero. Então é isso, pessoal maravilhosa que acompanhou o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu compartilhar. Se quiser contribuir com o canal, tem o meu Apoie-se aqui embaixo. E se você quiser contribuir de outra forma, que também vai contribuir muito para o crescimento do canal, eu vou deixar aqui algumas instituições aqui embaixo na descrição do vídeo. Instagram, Facebook, que eu tiver de contato, que são ONGs e instituições de ajuda para pessoas que estão em situação de rua, muitas ONGs que são para animais de rua também. Se você ajudar essas instituições, você vai estar me ajudando pra caramba também e vai estar contribuindo para o crescimento do canal, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo. Falou!